Olá, boa tarde, minha gente. Estamos no ar. O prometido é devido. Estou com o nosso financeiro, de nome Goldinho, e também com o Caçapato, o nosso sociólogo. Eles que vão estar comigo durante esta gravação, que acredito que é do interesse de todos, tendo em conta a pertinência do tema em questão. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa abordagem. E eu, como sou mesmo bom de fazer perguntas, começo já com o nosso sociólogo. Aquilo que é o cerne da questão. Caçapato, nosso sociólogo de destaque, aquela dá de parabéns por te ter. Não tem como, não tem como. Não é à toa que muita gente pensa que o Caçapato frequentou o seminário. Temos que falar disso também. Eu não sei se é devido à retórica ou à sapiência que está muito elevada, mas eu também, na primeira interação que tivemos, pensei o mesmo. E mais lá para frente vai nos falar um pouquinho sobre isso. E, Caçapato, já agora, como eu mesmo meu dever fazer perguntas, o que é educação sexual? E por que a educação sexual deve ser obrigatória nas escolas? Muito obrigado. Agradecer também o Godinho e está muito de parabéns. Quando eu soube da escolha dele para falar de educação financeira, eu disse que não poderia ter estado mais certo e tenho muita honra em tê-lo cá. Sobre as outras questões que falou previamente, já lá vamos, mas a educação sexual seria então um conjunto de saberes que visam situar o indivíduo a respeito de crenças, valores, a respeito da sua sexualidade. Nós somos, para além de sermos sapiens, somos também homoeróticos, ou seja, temos essa dimensão sexual que nos acompanha. Naturalmente, e não sei se depois vamos para aí, existem cosmovisões, a religião aí que foi muito antissexual durante muito tempo e, portanto, existiram muitos acanhamentos ao longo do tempo, mas que a educação sexual é precisamente isso. E aqui, para fechar, em 2010, tanto a OMS quanto as Nações Unidas declararam que a educação sexual deveria ser um direito básico para as pessoas. É bastante interessante. E para não monopolizarmos a conversa, vamos assim, uma de cada um. Uma pergunta de cada lado. Já está a ficar interessante. Vamos aquecer. Então, para Godinho, eu apenas falei o teu nome, mas eu não posso me esquecer do esforço que fez. Deixou tudo e todos, veio para cá, aceitou o nosso convite. Jamais esqueceremos, mano. Muito obrigado por isso. Muito obrigado mesmo, de coração. Tá bem. Eu sempre digo, né? Nós não podemos morrer com o conhecimento. O conhecimento deve ser partilhado. E ele não ignorou o nosso pedido, apareceu, cá está. Mesmo com as dificuldades que teve para chegar até aqui, ele chegou e estamos felizes com isso. E Godinho, sem mais delongas, diga-nos lá então o que é a alfabetização financeira e por que deve ser obrigatória nas escolas. Está à vontade para falar? Que bom. E é uma pergunta muito interessante e que muita gente tem já falado sobre alfabetização. Eu vou mudar aqui para a educação financeira, que tem sido mais comum e que muita gente tem entendido. A educação financeira é muito importante, né? O governo está a imprimir dinheiro todo o tempo, temos dinheiro no mercado, até daqui a pouco os salários aumentam. Está a se fazer muito dinheiro, né? O governo imprime dinheiro. E que muita gente também tem esse dinheiro. Só que o que se vê é que não se ensina como usar o dinheiro, onde colocar o dinheiro, como ganhar o dinheiro, né? E muitas vezes nós ficamos perdidos nesse mundo do tipo, o governo nos ensina matemática, biologia, física, outras questões, mas esquece uma coisa fundamental, que é a nossa saúde financeira, a nossa educação financeira. Isso tem sido esquecido, mas muitas das vezes pessoas que questionam não encontram resposta. Por que as escolas ou o governo não ensina a educação financeira? Né? Porque muitas das vezes é algo proposital. Não podemos deixar aqui de ter essa possibilidade. Porque muitas das vezes o governo, a sociedade em si, as pessoas que nos dirigem, querem que nós vamos sempre depender
do Estado ou do governo. Por isso, muitas vezes você não vai ter condições de receber a educação financeira da própria escola. Não se descarta essa possibilidade, porque tem escolas, como nos Estados Unidos, tem escolas de filhos de milionários que têm educação financeira. Tem muitos lugares onde privilegiados, né? Onde tem educação financeira, educação empreendedora, e que podem sim sair pessoas de lá bem educadas financeiramente. Já nós aqui em África, nossa realidade é bem diferente e muita gente fica perdida. Como ganhar, onde colocar o dinheiro, como fazer com o dinheiro que se ganhou. Então, muitas vezes nós precisamos questionar mais, né? Eu já não recebo a educação financeira da escola. Será que eu vou ficar sem educação financeira, sem ler um livro sobre educação financeira? Não. Então, aqui é um movimento que pode gerar mudanças conosco, né? Essa questão da educação financeira. Porque se nós termos pessoas mais educadas financeiramente, consequentemente vamos ter mais empreendedores, mais pessoas a fazerem dinheiro. Então, eu não conto com o Estado nessa luta, eu conto com cada indivíduo para nós educar os nossos filhos, né? Se contar com o Estado, acho que não é agora. Yeah. Pois nós seguimos. E olha, sinceramente, o tema é bastante interessante, porque dinheiro e sexo, acredito eu, corrijam-me se eu estiver errado, né? Painel, corrijam-me se eu estiver errado. Mas eu percebo que dinheiro e sexualidade tem muita ligação, porque há quem, falo do gênero feminino, pode, por não saber ganhar dinheiro, pode reduzir-se a nada dando o seu corpo a qualquer pessoa, porque necessita do dinheiro. Agora imaginemos pessoas que saibam empreender, digo. Pessoas que sabem ganhar dinheiro, sabem conquistar a sua própria independência financeira. Aí sim, íamos aquilo que se chama, como é que eu poderia dizer, dignidade da pessoa humana. Eu sei ganhar dinheiro. Eu sei criar fontes de renda. Quando eu tiver que me envolver com alguém, será única e simplesmente por amor. Sociólogo, está à vontade para falar. Quais as consequências da falta de educação sexual? Ou seja, quais são as consequências da falta de educação sexual? Bom, primeiramente eu dizer que este binômio que você traçou aqui sobre dinheiro e sexo é um binômio que faz todo sentido. Foi Achille Mbembe, que é um filósofo africano que conceituou o homem atual como neuroeconômico. Ou seja, de certo modo, tudo é regido pelo nosso prazer e o prazer maioritariamente se consegue por meio do capital. Então, você tem uma sociedade em que o sexo, por exemplo, de acordo com David Harvey, já deixou de ser uma dádiva e passou para uma troca. E nós temos uma sociedade em que não se tem dádivas, tem-se cuidados. Os cuidados são comprados, cuidados médicos e etc. Se a esposa não conseguir massagear, você pode ir por um spa e você consegue. Portanto, essa ideia de que nós podemos nos reger por aquilo que podemos ter, comprar cuidados, ela nos acompanha muito e também acompanha a dimensão do prazer. Agora, voltando para a pergunta sobre quais são as consequências, ora, são muitas. Primeiro, dizer aqui que a educação sexual foi um conteúdo já aprovado nos nossos currículos em setembro do ano passado, na província da Huila, foi lá que aconteceu o ato central, e a educação financeira, de acordo com o Ministério das Finanças, vai haver uma parceria muito grande de todos os ministérios para ver se até 2025 também faz parte do nosso currículo, mas pelo menos esse é o desafio. Claro que não vai haver uma disciplina específica, mas eles querem aplicar conteúdos ligados à educação financeira em disciplinas assim que já existem no currículo, língua portuguesa, etc. Cada uma dessas disciplinas voltadas para isso. Claro, há também tendência de colocar a disciplina de empreendedorismo desde o ensino primário, porque, de acordo com a ministra Teresa Dias, nós temos um problema em Angola que há muito desemprego e há uma função pública abarrotada. Portanto, você tem uma função pública que tem muita gente e não consegue até dar conta, os salários atrasam muito por conta disso, porque primeiro tem que se arrecadar receitas, e você tem muito desemprego. Se houvesse uma função pública mais ou menos aliviada, o desemprego podia ser compensado. Mas se a função pública está cheia e ainda há muito desemprego, então há muito problema.
Portanto, agora, a iniciativa é fazer com que, desde logo os meninos sejam já inseridos em matérias ligadas ao empreendedorismo e isso, claro, volta a passar para a educação financeira. Mas qual é a consequência de não termos uma educação sexual? Naturalmente, existem muitas. Primeiro, no meu trabalho de fim de curso do ensino médio, eu falei sobre o papel da educação física no ensino primário. E uma das dimensões que eu apontei é que, antes de aprendermos o I, nós precisamos nos alfabetizar com o próprio corpo. Essa é uma dimensão que nos acompanha. Nós somos, essencialmente, homens que têm pulsões. Essas pulsões são comer, dormir, ter o sexo, morrer até também é uma pulsão. O organismo tem essa tendência de morrer com o tempo. Para isso existe o quê? Instituições. O que é uma instituição? É um lugar que canaliza instintos. Ou seja, você tem instinto para fazer sexo, mas você não pode fazer sexo de qualquer maneira. Está aí a família, está aí a igreja que vai te dar um casamento próprio e tal. Para você não ter uma saciedade ou uma fome tão grande a ponto de que o homem é muito parecido com o animal quando quer muito alguma coisa, essas instituições existem para regular o comportamento do homem em relação a essas pulsões que eu aqui mencionei. Na falta de uma instituição reguladora, a escola é uma instituição. Quando essa educação sexual não é transmitida, você tem, assim como um gorila que é irreconhecível quando vai comer, usa as duas mãos, o homem também vai se comportar assim em relação a essa pulsão, porque ele não se conhece. E as consequências disso são muitas, desde as doenças sexualmente transmissíveis e muitas outras, como as gravidezes precoces, que nós agora estamos a lutar muito, há muita gravidez de menores, há muita campanha a acontecer. Aqui na Cala, principalmente a repartição e a administração fizeram um esforço de fazer palestras, inclusive. Mas eu penso que o problema não passa por aí. Era preciso primeiro incutirmos nas nossas crianças já o mínimo de educação financeira. Hoje você tem uma sociedade que tem, por exemplo, a famosa pobreza menstrual. Porque a menina não sabia que o corrimento ia acontecer e em casa ninguém velou por essas situações. Portanto, são muitas consequências que nós podíamos aqui elencar e a educação sexual vem até tarde, porque, como eu disse, internet e educação sexual são um direito básico desde 2010. Ou seja, nós já temos 13 anos de atraso e temos que correr atrás do prejuízo. Está cada vez mais interessante. Pessoal, o conteúdo é muito rico. Sigam as nossas redes sociais. Facebook, Bernardo Elias. Eu sempre vou deixar o link para vos levar no meu canal do YouTube. Por favor, deixa um comentário lá, subscreva no canal e dê sugestões de temas futuros. Se eu gostar, os demais gostarem, vamos trazer pessoas para falarem sobre ou na envoltura do tema que vocês quiserem. Então, Godinho, mais uma vez nos voltamos para ti. Sabemos que há muita gente que não está inserida numa escola, mas que gostaria de aprender sobre educação financeira. Então, como é que essas pessoas vão aprender sobre educação financeira estando numa escola e que quem ensina sobre empreendedorismo não entende o que faz? Por que eu digo isso? Porque eu já me deparei com situações, relatos de estudantes a dizerem assim: o nosso professor de educação, ou sim, de empreendedorismo, digo, obrigado, ele dá-nos aula de uma coisa que parece não perceber porque ele não tem nenhum empreendimento. Tá vendo? Então a questão é, se diante destas vicissitudes, o indivíduo quer aprender sobre educação financeira, quais são os caminhos? O que é que ele deve fazer? Estando inserido numa escola em que quem ensina não entende muito bem o que ensina, e aqueles que já terminaram um plano curricular, mas querem enveredar por esta área. Sim. É muito difícil, porque nós praticamente estamos num mundo com muitas opções e com muitos erros e acertos, né? Eu acho que a pessoa vai aprendendo com os erros, muitas vezes. E sem ter uma instituição, né? Como a família, por exemplo, que é a primeira instituição, que é o primeiro apoio. Né? Se nós não temos um pai que nos orienta nesse lado financeiro, também nesse lado da parte da educação sexual, é claro que nós vamos estar perdidos porque não vamos receber isso da escola também. E muita gente não foi à escola, muita gente não teve esse privilégio de educação como nós tivemos.
E muitas vezes